Montanhas sempre foram vistas como lugares sagrados, misteriosos e muitas vezes perigosos, mas algumas delas carregam uma fama ainda mais assustadora. Ao longo de décadas, em alguns casos de séculos, viajantes, exploradores e moradores locais relataram encontros com figuras fantasmagóricas, luzes sem explicação, vozes vindas do vazio e até fotografias que revelaram presenças que ninguém viu no momento em que a imagem foi capturada. Hoje vamos explorar algumas das montanhas mais assombradas dos Estados Unidos e conhecer histórias reais que continuam intrigando investigadores paranormais até os dias atuais. Oiê, meu nome é Amanda e seja muito bem-vindo ao meu canal, onde irei relatar casos que envolvem investigação criminal, histórias misteriosas e curiosidades. Monte Shasta, a montanha dos seres desconhecidos. Com mais de 4.300 metros de altitude, Monte Shasta é considerado uma das montanhas mais misteriosas do mundo. Sua fama paranormal começou muito antes da internet. Tribos indígenas da região já evitavam determinadas áreas da montanha, acreditando que entidades sobrenaturais habitavam o local. No final do século XIX, surgiram relatos de pessoas vestidas com longas túnicas brancas aparecendo perto da montanha. Eles pareciam humanos, mas desapareciam quando alguém tentava se aproximar. Nas décadas seguintes, os relatos aumentaram. Diversos excursionistas afirmaram encontrar estranhas figuras altas caminhando entre a neblina. Alguns disseram que as pessoas pareciam flutuar sobre o terreno. Outros afirmaram que simplesmente desapareciam diante de seus olhos. Há também dezenas de registros de luzes estranhas pairando sobre o pico. Muitas dessas fotografias foram analisadas e não apresentavam sinais de manipulação. Alguns acreditam que sejam fenômenos atmosféricos, outros que algo muito mais estranho acontece em Monte Shasta. Monte Washington. Conhecida por registrar um dos ventos mais fortes já medidos na Terra, Monte Washington é um ambiente extremamente hostil. Mas não são apenas as condições climáticas que assustam os visitantes. Funcionários do observatório local já relataram experiências estranhas durante tempestades. Alguns afirmaram ouvir portas se abrindo sozinha, em áreas vazias. Outros descreveram passos ecoando por corredores desertos. Entretanto, os relatos mais assustadores vêm dos montanhistas. Vários excursionistas afirmaram ter visto uma figura humana caminhando na neblina densa. À distância parece uma pessoa, mas quando tentam alcançá-la, ela desaparece. Existe uma explicação científica chamada espectro de Brocken, um fenômeno óptico que projeta sombras gigantes na neblina. Porém, nem todos os relatos se encaixam nessa explicação. Algumas testemunhas locais afirmam ter visto a figura se mover independentemente delas. Outras relataram ouvir vozes acompanhando a aparição. Até hoje, ninguém sabe ao certo o que muitos desses visitantes realmente viram. Montanhas da Superstição. Montanhas da Superstição são uma cordilheira localizada no estado do Arizona, a cerca de 30 minutos a leste de Phoenix, Estados Unidos. Famosas pela sua beleza desértica, são mundialmente conhecidas pelas lendas como a famosa mina de ouro do holandês perdido. Poucos lugares possuem uma reputação tão sombria quanto as Montanhas da Superstição. Segundo histórias, uma enorme mina de ouro estaria escondida em algum lugar da região. Conhecida como a Mina Perdida dos Holandeses, ela teria atraído centenas de aventureiros. Muitos nunca retornaram. Alguns corpos encontrados na região apresentavam circunstâncias estranhas. Outros exploradores simplesmente desapareceram. E com o passar dos anos surgiram relatos de aparições. Viajantes afirmavam ver homens caminhando pelos canyons durante a noite. Ao se aproximarem, descobriam que não havia ninguém.
Fotografias tiradas por turistas ocasionalmente mostravam formas luminosas e figuras indistintas. Muitos moradores acreditam que a região seja protegida por uma antiga maldição. Appalachian Mountains, ou Montanhas Apalaches, o lugar onde ninguém responde aos assobios. Se existe um lugar cercado por histórias assustadoras nos Estados Unidos, esse lugar é a Cordilheira dos Apalaches. Com mais de 3.000 quilômetros de extensão, ela atravessa diversas regiões isoladas e florestas extremamente antigas. Moradores locais possuem um aviso muito específico: nunca respondam ao assobio vindo da floresta. A origem dessa crença é desconhecida, mas centenas de relatos descrevem exatamente o mesmo fenômeno. Pessoas caminhando por trilhas escutam assobios vindo do mato. Quando respondem, o som parece se aproximar rapidamente. Alguns afirmam que ouviram passos correndo entre as árvores. Outros relatam uma sensação esmagadora de medo. Há registros de caminhantes que juram ter visto figuras humanas observando-os à distância. Porém, quando tentavam fotografá-las, as figuras desapareciam. Outro detalhe perturbador: muitos desaparecimentos sem explicação ocorreram em regiões remotas dos Apalaches. Embora a maioria possa ter explicações naturais, algumas ocorrências permanecem sem solução. Isso contribuiu para o surgimento de inúmeras lendas sobre criaturas e entidades que habitariam aquelas montanhas. As histórias também contam que a floresta abriga criaturas e entidades capazes de imitar vozes humanas ou o som de bebês chorando para atrair pessoas para fora de casa durante a noite. Lá existe uma regra de sobrevivência: é proibido sair à noite, especialmente até no seu quintal. Os relatos também recomendam que, se você ouvir chamados pelo seu nome, vindos das florestas escuras, a regra de ouro é simplesmente não responder. E uma das histórias mais tristes e comoventes envolvendo pessoas desaparecidas nas Montanhas Apalache é a de Geraldine Largey, uma caminhante de 66 anos que se perdeu em uma região remota da Trilha dos Apalaches, em 2013. Geraldine desapareceu enquanto percorria um trecho da trilha no estado do Maine. Durante os dias em que permaneceu perdida na floresta, ela tentou desesperadamente pedir ajuda. Sem saber que estava fora da área de cobertura da rede móvel, ela enviou diversas mensagens de texto ao marido, mas infelizmente nenhuma delas chegou ao destino. E segundo documentos da investigação divulgados pelo Serviço Florestal do Maine, Geraldine havia deixado a trilha principal para procurar um local reservado, onde pudesse fazer suas necessidades fisiológicas. E ao tentar retornar, ela se perdeu a orientação e não conseguiu mais encontrar o caminho. Em uma tentativa de obter sinal para o celular, ela chegou a caminhar até áreas mais elevadas do terreno, mas seus esforços foram em vão. Isolada, em meio à mata fechada, montou um acampamento e passou a registrar sua rotina e seus pensamentos em um diário. As anotações revelam uma longa luta pela sobrevivência que durou cerca de 26 dias. E durante esse processo, Geraldine aguardou o resgate enquanto enfrentava as dificuldades impostas pela natureza e pela falta de recursos. Em uma de suas mensagens escritas, ela deixou um pedido simples e doloroso para quem eventualmente encontrasse seus restos mortais. Por favor, quando encontrarem meu corpo, avisem ao meu marido e à minha filha. E apesar das extensas operações de busca realizadas na época, Geraldine não foi localizada com vida. Seus restos mortais foram encontrados somente em outubro de 2015, mais de 2 anos após seu desaparecimento em uma área remota da floresta do oeste do Maine. O caso tornou-se um dos mais emblemáticos da história da Trilha dos Apalaches, servindo como um alerta sobre como um pequeno desvio em ambientes selvagens pode ter consequências trágicas, mesmo para pessoas experientes e bem preparadas. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aí qual montanha você achou mais assustadora. Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo.